Irmãos, esse Ministério das Mulheres já tem 5, 6 anos, mais ou menos, que a gente faz cultos. E cada vez, tem crescido mais e alcançado lugares mais longes. E Deus tem levantado a gente para usar, para abençoar vidas, para transformar histórias. Mas essa semana, especificamente, nós sentimos algo diferente. Eu e as pastoras, a gente tem um grupo que a gente ora, que a gente intercede por alguns projetos. E a gente conversava antes do culto. Essa semana teve algo diferente. Deus está nos trazendo hoje algo para uma mudança verdadeira. Daquilo que falta. Daquilo que falta. Abram comigo em Hebreus, capítulo 11, versículos de 32 a 34. Hebreus 11, versículos de 32 a 34. E que direi mais eu? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Aqui ele está falando da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Pela fé venceram reinos, praticaram justiça. Pela fé foram mortos à espada. Pela fé, Noé, Adão. Pela fé, Abraão. E aí ele está falando agora, lá no final já, desses homens também. E eu vou falar de um desses daí, que foram citados. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, quer dizer que o nosso Deus se importa com a justiça. Deus se importa com a justiça. Alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo. Olha isso, olha o tanto de coisa que pela fé eles fizeram, que às vezes a gente pensa que a gente não tem força, não tem poder na gente, não consegue fazer nada sozinho. Não é, sozinho a gente não consegue fazer não, mas é pela fé. Olha o tanto de coisa que pela fé esse povo fez. Esse povo, esses homens que são citados aqui, que não são diferentes de nós em nada. Só que eles decidiram andar pela fé. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças. Ixi, espera aí, essa é só para quem tem fraqueza aqui. Não deve ser para você. Para mim é. E da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza, a sua fraqueza vai se transformar em força. Na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Deus se preocupa com a justiça. E da sua fraqueza, Ele tira forças. Em inglês, olha que legal. Ele fala assim que Deus transforma a fraqueza em força. Esse versículo na Bíblia em inglês diz: Deus transforma a sua fraqueza em força. A força de um exército, pode tirar o versículo, era medida através de seus carros e cavalos. Quando alguém queria falar o poderio de um exército, ele falava assim: esse exército tem tantos carros e cavalos. Era sinal de poderio. Aqui eu fiz um carro para ilustrar. Era o sinal do poderio do exército. Como é que esse exército, ele é forte, ele é fraco? Qual que é o poder dele? Qual que é a arma bélica dele? Eram os carros. E aí Deus pega e proíbe o povo de Israel de ter carros e cavalos.
Mas como assim nós vamos estar sempre em desvantagem? Exatamente por isso. Que era para que o povo sempre soubesse que nunca nenhuma batalha seria vencida pelo poder deles. Que nunca nenhuma batalha seria vencida pela força ou pelo braço deles. Que todas as batalhas seriam vencidas através da fé e do poder de Jesus Cristo, nosso Deus. Deus é quem dava o poder de vencer as batalhas. Na fraqueza deles, qual que era a fraqueza deles? Eles não tinham carros e não tinham cavalos. Deus tirava a força e fazia com que eles vencessem todos os inimigos. Por isso que Deus sempre proibia o exército dele. Na sua força, não era na força do exército que eles venciam. Sempre venciam a guerra na força do Senhor. Abram então em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Aleluia. E quando saíres para a guerra contra os seus inimigos, e vires que os cavalos e carros, e o povo é em maior número do que você, deles não terás temor, pois o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Quando você vir que seu problema é muito grande, quando você vir que você não tem força suficiente para vencer algo, ou para conquistar algo, quando você vir que os seus projetos, humanamente falando, não tem como acontecer, não tenham medo. Por quê? Porque é o Senhor teu Deus que te tirou da escravidão, do pecado, da morte, da doença e do inferno. Ele está contigo. É dele que vem o poder. E aí ele cita o Egito, né? E olha que legal. Eu vou falar sobre uma batalha lá do livro de Juízes, que é a de Baraque. Só que a gente sempre cita o Egito como uma força, um exército poderoso, os carros de Faraó morrer, né, atolaram no meio do mar, Deus matou, aniquilou os carros do exército do inimigo. Mas a Bíblia diz que Faraó tinha 600 carros. E em Juízes capítulo 4, versículo 1, diz assim, Juízes 4, 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E o Senhor entregou nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera, que era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto esse Cícera tinha 900, quantos? 900 carros. Faraó tinha 600. Esse tinha 900. Faraó tinha 600 carros. Essa guerra aqui, esse povo aqui que oprimia o povo de Deus tinha 900 carros ferrados. E olha aqui o que diz. Porquanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Durante 20 anos eles oprimiam o povo de Israel violentamente. E Débora era mulher, profetisa, mulher de Lapidote.
e julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo de uma palmeira, a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. A Débora era uma mulher diferente. Porque vocês têm que lembrar que a gente está numa época onde mulher não tinha voz. A gente tem que lembrar que a gente está numa época onde mulher não apitava nada. E no livro de Juízes, não existia rei. Então, Deus levantava juízes para comandarem a nação. Então, ela exercia um papel de rei, de presidente, de profetisa. Ela ajudava o povo na direção que o povo tinha que tomar. E a Bíblia cita ela, de todos os juízes, Débora, quebrando paradigmas, quebrando aquilo que o homem diz que não pode, quebrando aquilo que o mundo coloca como limite para você. Deus não precisa da força humana. Deus levanta quem Ele quiser. Não importa se você é homem, não importa se você é mulher, não importa se naquilo que você quer fazer, nunca teve alguém como você antes. Porque Deus pode te levantar e pode fazer com que aconteça aquilo que nunca aconteceu. Antes de Débora não teve nenhuma juíza. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus, aleluia! E ela enviou, versículo 6, e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai, e atrai gente do monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e Zebulon? E atrai para ti no ribeiro de Quezon Sísera, que é aquele capitão do exército malvado lá, com os seus carros e com a sua multidão. Não era um exército qualquer, não. Então lhe disse Baraque: se você for comigo eu vou, mas se você não for eu não vou não. E ela disse: certamente eu irei contigo, porém não será a sua a honra pelo caminho que levas, pois na mão de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E Débora se levantou, e partiu com Baraque. 900 carros de guerra. E ela fala, e a sua multidão. Tinha ainda os soldados que estavam a pé. Débora era esposa. Ela era esposa, porque aqui ainda fala de quem ela é esposa. Ó. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote. Débora era juíza, Débora era profetisa, Débora era líder da nação, Débora era serva de Deus, e em nenhuma das funções dela, ela deixava de exercer as outras funções. Apesar dela ser juíza, ela continuava a ser esposa. Ela continuava a servir a Deus. Em nenhuma função que ela tomou posse, ela abandonou a outra função que ela tinha. Multitarefas. E ela se destacou num tempo em que mulheres não se destacavam. Mas ela quebrou paradigmas que diziam que ela nunca poderia. Ela quebrou regras. Eu quero dizer para você nessa noite que para te abençoar, Deus quebra regras, Deus quebra paradigmas, Deus quebra aquilo que foi estabelecido pelos homens. Deus fala assim, ó, o último vai ser o primeiro, você não vai ser mais cauda, você vai ser cabeça, e você vai estar, eu vou estar com você onde quer que você andar.
Eu vou te pôr em cima e não embaixo. Eu vou quebrar as regras. Ah, mas eu sou funcionário, não interessa. Você vai ser cabeça e não cauda. Eu quebro regras para te abençoar. Da sua fraqueza, daquilo que é o seu impedimento, daquilo que faz você duvidar de você mesmo, é onde eu vou tirar forças para essa função. Mas a Débora está acomodada. Mas acomodada, pastora? Você não acabou de falar que ela é uma mulher revolucionária? Que ela quebrou paradigmas? Que ela está numa função que ninguém estava? Ela está lá profetizando. Está sobre o povo como juíza, mas ela está debaixo de uma palmeira. E olha só, ela ficou tanto tempo debaixo da palmeira, que a palmeira chamava Palmeira de Débora. Palmeira de Débora. Talvez vocês estejam realizando algo já para Deus. Talvez você ache que você já faz aquilo, você já faz coisas grandes para o Senhor. Você já realizou muitos projetos para Deus. Mas eu tenho uma notícia para você. O que Deus me chamou para trazer para vocês nessa noite é: eu tenho algo maior e eu espero que você se levante nessa noite. Não vai ficar debaixo da palmeira. Não vai ficar acomodado nisso que você faz. Eu vou fazer o seu nome conhecido na terra. Mas eu tenho fraqueza. Mas é da sua fraqueza que o Senhor vai tirar forças nessa noite. E se ela tivesse se acomodado debaixo da palmeira? A gente estava falando dela aqui hoje? Ia citar, Débora foi uma juíza. Próximo. O nome dela é conhecido. A batalha de Baraque é citada lá nos Heróis da Fé. Porque ela se levantou. Mas eu já faço tanto. Não importa. Hoje é noite de se levantar. Tem algo novo. Tem algo maior. Tem algo que Deus espera de você. E Baraque? Baraque foi chamado para liderar o exército contra o inimigo. Vamos ver lá no capítulo 4, versículo de 12 a 17. Baraque era um homem justo, um dos príncipes. A Bíblia não cita ele antes como um general de guerra nem nada. Fala lá que ele era um homem bom, um homem honesto, um homem justo, um dos príncipes de Israel. E aí Débora manda chamar ele. Capítulo 4, versículo de 12 a 17. E anunciaram a Cícera é o inimigo, que Baraque, o filho de Abinoão, tinha subido para o monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo, todo o exército estava com ele. Desde Arosete a Goim, até ao ribeiro de Quizon. Próximo. Então disse Débora a Baraque: levanta-te. De novo. E disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na sua mão. Hoje é o dia que o Senhor tem dado o inimigo na sua mão. Hoje é o dia que o Senhor tem dado aquele projeto que nunca aconteceu na sua mão. Hoje é o dia que Deus tem dado aquilo que tem se levantado para te impedir na sua mão. Aleluia! Porventura, o Senhor não saiu de diante de ti? Ele já não falou? Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Tira a incredulidade hoje. Ouve a palavra e acata o que o Senhor tem para você nessa noite.
Baraque, pois, desceu ao monte Tabor e 10.000 homens após ele. Próximo. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus cavalos e carros. Quem derrotou Sísera? Quem derrotou a Sísera? Mas Baraque teve que ir. Mas Baraque teve que levantar. Mas Baraque teve que ir para a guerra. E todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arosete e Agoim. E todo o exército de Sísera, todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada até que não ficou um só. Todo não ficou um. Porém o Sísera, o comandante, fugiu a pé para a tenda da Jael, mulher de Eber Queneu. Portanto, havia paz entre Jabim e o rei Azor e a casa de Eber o Queneu. Pode tirar. Lá, Débora falou para ele assim: ah, você quer que eu vou com você? Eu vou. Mas então, a glória dessa batalha, a honra da vitória, não vai ser sua. Vai ser de uma mulher. E quando você ouve isso, você pensa que ela está falando dela, né? Porque ela vai com ele para a batalha. Mas ela não está falando dela. Vem uma outra personagem aí, chamada Jael. Sabe quem é Jael? Uma dona de casa. Qual que é mesmo a sua limitação? Você nunca estudou? Você nunca trabalhou antes nesse negócio? Você às vezes é doente? Ou se sente fraco? Desanimado? Quem sou eu? Jael não estava nem no mapa. Ninguém nem sabia quem ela era. Ela está lá, dona de casa, cuidando das coisas da casa dela e do marido dela. O Senhor não precisa que você tenha a estrutura, que você tenha o conhecimento, que você esteja estudando e se preparando. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, porque o poder não é nosso, o poder é dEle. Ele não precisa da força humana, porque a vitória vem do Senhor. Quando Débora se levantou, ela fez com que Baraque se levantasse. Quando você se levanta, você faz com que outras pessoas se levantem. Quando você se move, você faz com que outras pessoas se movam. Deus tem projeto, Deus tem propósito, Deus tem algo grandioso para fazer através desse lugar, através da sua vida. Mas hoje é noite de se levantar. A nossa confiança não está na nossa força. Capítulo 5 de Juízes, versículos 7, 12 e 13. Capítulo 5. Versículos 7, 12 e 13. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram-se até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. As cadeias só cessaram quando Débora se levantou. Versículo 12. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta e cante um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros. Versículo 13. Então, o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre os povos,
E o que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. Fez-me o Senhor dominar. Não, eu quero que vocês entendam, não é na sua força, não é para você duvidar, porque não vem de você o poder, não vem de você a preparação, e não vem de você a força vem do Senhor, é Ele que vai executar, é Ele que vai fazer, a você basta se levantar. Glória a Deus. Jael é outra mulher, aleluia. Mas ela não tinha destaque como a Débora. Ela não profetizava. Ela não estava na palmeira. Ela estava na tenda dela. Ela era simplesmente uma dona de casa que não estava nem no mapa. Ninguém nem tinha ouvido falar dela, nem sabia quem ela era. Talvez você esteja pensando que hoje você não tem função, e você não tem como fazer algo grande para Deus. Mas Deus não precisa da sua força e nem dos seus carros de guerra. Ele não precisa do seu estudo ou da sua influência. Ele vai te usar porque Ele sabe o valor que tem dentro de você. Talvez você não saiba. Talvez você esteja lá como Jael. Mas o Senhor sabe quem você é e Ele sabe o que você pode fazer. E é por isso que essa noite Ele te trouxe aqui, para ouvir essa palavra. Ei, Débora, desperta, Baraque, levanta. Hoje é noite de algo novo, algo maior, algo grandioso que Deus tem para você. Juízes 4, de 18 a 21. E Jael saiu ao encontro do Cícera lá. O Cícera é o capitão que fugiu. Lembra? Baraque e o exército de Baraque mataram a todos, não ficou um. Mas Cícera fugiu. Por que fugiu? Porque o bendito do Baraque duvidou. Não era para ter a Jael nessa história. A honra e a glória era só, mas porque ele falou. Ela profetizou porque ele falou, eu só vou se você for. Se ele não tivesse duvidado, não tinha Jael. Por quê? Porque talvez esse seja o seu problema nessa noite. Você esteja esperando alguém ir com você para a batalha. Talvez você esteja falando, eu vou fazer se o fulano fizer também. Talvez você esteja falando assim, eu vou para tal lugar se tal pessoa me ajudar. E eu quero dizer para você que essa batalha não é sua, é do Senhor. E se você não duvidar, Ele vai entregar para você todos os inimigos. Ele entregou todos, entregou, faltou um. O principal não foi Ele que destruiu. Por quê? Porque Ele titubeou. Porque se ele na hora não tivesse titubeado, ele não tinha falado, Débora, eu só vou se você for. Não, ele tinha falado, beleza, estou indo. Se ele falou isso é porque ele falou assim, ela está tão confiante, então quero ver, se ela for comigo é porque é verdade mesmo. E aí Deus falou assim, então tá bom. Então, a honra dessa batalha não vai ser sua, vai ser de uma mulher. A oportunidade abriu para Jael. Hoje, nessa noite, se alguém estiver deixando a bênção de lado, se alguém estiver rejeitando essa palavra, ô meu irmão, você está aí do lado, pega para você, sabe, seja Jael nessa noite. O Baraque não está querendo, está duvidando. Mas eu quero, vem para mim bênção, vem para mim propósito, vem para mim projeto do Senhor. Aleluia. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe, retira-se, meu senhor, retira-te para mim, não temas. E retirou-se para sua tenda e ela cobriu-o com uma coberta. Ela é estrategista, olha que incrível. Ela era uma dona de casa.
que ela temeu? Ela ficou com frio na barriga? Porque, gente, presta atenção, isso aqui é no mesmo dia que eles estão lá lutando. Ela não sabe ainda que o povo já ganhou a guerra, que matou todo mundo. Ela não sabe se ela não vai ser depois retaliada por matar o chefe do exército do inimigo. Ela confiou que Deus tinha um projeto para ela e que ela não ia abrir mão de realizar o que Deus esperava dela. Eu não vou abrir mão, eu não vou perder essa oportunidade de destruir o inimigo. O inimigo está aqui. Então ele me disse, peço-te de beber um pouco de água, porque eu estou com sede. Então ela deu leite. Leite já dá um soninho, já faz dormir. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Ele foi deitar e ela foi paciente. Ela foi estrategista. Ela não se afobou. Ela esperou o tempo certo e a hora certa. E ele lhe disse, fica lá na porta da tenda e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser, há alguém aqui? Você responde então que não. Então a Jael, mulher do Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. Olha que singela. Pegou uma estaca e um martelo. E foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte e pregou na testa. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e cansado, assim morreu. Ela catou a estaca, catou o martelo e cravou na cabeça do inimigo para não ter chance dele levantar. E eu quero te dizer nessa noite que hoje é noite de você cravar uma estaca de uma vez por todas na cabeça do inimigo. Chega que ele não vai se levantar mais, acaba agora. Crava a estaca, mas até o chão, para que ele não tenha chance de levantar nunca mais. Mulher de coragem. Duas mulheres diferentes, de posições diferentes. Mas as duas eram esposas e guerreiras. Esposas e servas do Senhor. Esposas e que tinham consciência da sua verdadeira missão e não abriam mão de realizar aquilo que Deus esperava delas. A batalha foi vencida por Baraque através do poder do Senhor, mas o general foi morto por uma simples dona de casa. Aleluia! Qual que é o seu paradigma hoje? O que te impede? Qual que é a sua palmeira? Onde que você está ali assentado que você não consegue levantar? O que fez você se acomodar? É a falta de confiança, é a falta de recursos, é você achar que o inimigo tem muitos carros e que você não tem força para vencer. Salmos 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Hoje é noite de se levantar. Sai debaixo da palmeira. O que você exerce para Deus foi bom até ontem. Agora é hora de algo maior. Levantamos. Segundo a Reis, versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu.
E eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavaleiros, e carroças, e cavalos. E a cidade estava cercada. Aqui eu estou falando de Eliseu, é outra história, só para vocês verem. E o seu moço lhe disse: meu senhor, o que nós faremos? E ele lhe disse: não temas os carros do inimigo, não temas o exército numeroso que você está vendo, porque mais do que são os que estão do nosso lado, do que os que estão com eles, mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles. Próximo. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Cheios de carros e cavalos de fogo. Ah, mas o exército do inimigo tem 600 carros. Ou tem 900 carros. Que o Senhor abra os seus olhos nessa noite para que você possa ver que maior, que mais são numerosos os que estão do nosso lado, ao nosso favor, guerreando por nós, do que o exército do inimigo. E o Senhor está no meio deles. Dentre, pode tirar o versículo. Dentre milhares de pessoas lá de Israel, milhares de pessoas que existiam, porque só o exército que foi com Baraque tinha 10.000. Entre milhares de pessoas, Deus escolheu Débora, Baraque e Jael. Sorocaba tem quase 700.000 habitantes. Votorantim tem mais ou menos 130.000 habitantes. Aqui na região, então, vamos falar de 1 milhão de habitantes. O Senhor escolheu você para estar aqui nessa noite. O Senhor de 1 milhão de pessoas escolheu a sua vida para ouvir essa palavra, para que você possa fazer algo diferente, para que você possa transformar uma nação, para que você se levante por mãe, ou se levante por chefe de exército e aniquile de uma vez o inimigo, para que o propósito dele seja alcançado nesse lugar. Deus quer fazer com que o seu nome seja lembrado. Mas é hora de se levantar. Não importa o número de carros do inimigo, porque da sua fraqueza Deus vai tirar a força. Juízes 5. Glória a Deus. Versículo 13 e 31. No 13 diz assim: então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo o que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. Versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Ué, eram os meus inimigos. Agora são os inimigos de Deus. Os inimigos que se levantam contra nós, Deus toma por inimigos dele. Aquilo que se levanta contra você, Deus toma como pessoal. Se levantou contra ele, se levantou contra mim, eu vou aniquilar. Assim, Senhor, pereçam todos os seus inimigos. Porém, os que o amam sejam como um sol quando sai na sua força. Aleluia! Os que amam o Senhor sejam como um sol quando sai na sua força. Quando o sol está bem forte, quando ele sai com tudo, é assim que vai ser a sua força. É assim que a sua fraqueza hoje é transformada. Em nome de Jesus, vai ser como a força de um sol. Aleluia. Não permita que tenha distração.
para que você não cumpra o propósito que Deus tem para você. Eu ouvi uma pessoa falando, uma pastora até, como é que você consegue estudar tanto a Bíblia? Ela falou, eu tiro as distrações. No seu dia a dia, eu tenho certeza que tem muita distração. E se você parar para pensar, você vai ver o quanto tempo você perde com distração. Não estou falando para você ser radical, não viver mais e só fazer isso. Mas presta atenção se as distrações não estão te impedindo de cumprir o propósito de Deus por completo na sua vida. Qual é a sua distração? O que tira o seu foco? Deus quer te usar para um projeto maior, porque é hora de se levantar, porque Ele vai se levantar ao seu favor. Deus vai se levantar, pastora? Salmos 68, do 1 ao 17. Salmo 68, do 1 ao 17. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como os que impele a fumaça, assim tu os impele. Como uma cera que derrete diante do fogo. Assim pereçam os inimigos, os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, exultai diante dele. Pai de órfãos, qual que é o seu problema? Você não teve ninguém por você? Ele é pai de órfão e juiz de viúvas. Estão te abandonando, mas é injusto? Ele é juiz de viúvas. É Deus no seu santo lugar. Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Grilhões de doença, grilhões de tristeza, de falta de confiança, de falta de preparo, de pecado. Hoje Deus liberta você dos grilhões. Mas os rebeldes, eles habitam em terra seca. Próximo. Você pulou um não, né? Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se. Olha que lindo! Nós lemos lá que Deus foi adiante de Baraque. E aqui ele está falando, quando Deus saía diante do seu povo, a terra estremecia. Os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste chuva em abundância, confortaste tua herança quando todos estavam cansados. Você está cansado, irmão? O Senhor te conforta nessa noite, é a força dEle. Nela habitava o teu rebanho, tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu palavra grande, era o exército do que anunciavam as boas novas. Rei de exércitos, fugiram às pressas. E aquelas que ficavam em casa repartiam os despojos. O inimigo vai fugir e vai sobrar despojo para você. E vai sobrar bênção. Aquele que se levantou contra você, além de ter que fugir, ainda vai deixar herança, ainda vai deixar bênção. Ainda que vos deiteis dentre redis, serei como asas de uma pomba coberta de prata, com suas penas de ouros amarelo. Ó! Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação. O Senhor habitará nele eternamente. Presta atenção. Os carros de Deus são 20
milhares de milhares. Os carros de Deus são milhares, são 20 milhares e milhares de milhares. Tem mais um milhares aí que eu esqueci de ler. É bilhão. É milhares vezes milhares e vezes milhares. O Senhor está entre eles. Olha que coisa. Os carros são 20 milhares de milhares de milhares. E o Senhor está entre eles. O que você vai temer? Os carros, os 900 carros do inimigo? O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Eu quero te dizer que hoje os carros de Deus estão nesse lugar. Não são os carros de Faraó, não são os carros de Cícera, não é aquele carro que tem 900 carros ou 600 carros e que pode ser destruído. Hoje eu quero dizer que os carros do Senhor, milhares de milhares de milhares de milhares, está aqui para te dar cobertura, para que você tenha força para se proteger, para que você saia para a batalha, para que você se levante para o novo propósito de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Deus está no meio deles e a sua força será como o sol. Fique de pé, igreja. Hoje é noite de se levantar. Lá nos Heróis da Fé é falado de Baraque, porque a honra da batalha Deus deu para ele, mas não a honra de derrotar o chefe do exército inimigo. Essa honra foi de uma simples mulher, uma dona de casa. E Débora já era alguém importante, já era alguém de destaque, já era alguém que exercia já um projeto e um propósito de Deus. Mas não era aquilo que Deus tinha para ela. Não era somente aquilo que Deus tinha para ela. Hoje o que Deus pediu para que eu entregasse para vocês era: eu tenho algo maior ainda do que você pode imaginar. Não tema a força do inimigo. Não tema o projeto que se levantou para impedir a sua bênção. Não há exército que possa com o exército poderoso dos céus. Porque maior é o que está com a gente. Maior é o que está guerreando por nós. Maior é aquele que está do nosso lado. Mas eu tenho fraqueza. Da sua fraqueza hoje, o Senhor vai tirar a força. O nosso Deus é Deus do impossível. E não há impossível para aquele que crê. Deus está dizendo: levanta-te. Débora cantou um cântico. Débora disse: cessaram as aldeias de Israel. Cessaram até que as aldeias estavam sendo destruídas. Até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Me levantei. Desperta, Déboras. Desperta e entoa um cântico. Levanta-te, Baraques. E leva presos os teus prisioneiros e tu, filho de Abinoão. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol na sua força. Hoje Deus vai renovar a sua força. Hoje Deus vai tirar da sua fraqueza a sua força. E a sua força vai ser como um sol, em nome de Jesus. Hoje é noite de transformação. Você quer que o projeto de Deus seja realizado? Então, como um símbolo que Débora teve que se levantar e Baraque também veio aqui na frente.
para mostrar para o Senhor que você está disposto para que Ele te use ainda mais, para mostrar para o Senhor que você está disposto a sair debaixo da palmeira, para mostrar para o Senhor que você quer que aquele projeto dele se cumpra, que o seu nome seja conhecido depois em gerações e gerações, e que Deus vai fazer algo ainda maior. Mas eu sou uma dona de casa, mas eu sou mulher, eu não tenho força, meus carros são poucos. O Senhor vai na frente, o Senhor é contigo, Ele quebra os carros de ferro, Ele corta as lanças. Maior é o que está conosco, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, amém.